Olha só o que o pessoal do Jovem Pan Esportes compilhado, o pessoal lá tá falando do Palmeiras, ó. Com esse jogador aí e o restante que talvez possa chegar, né? Pode ser que time se torne um time imbatível. Vamos ver o que eles vão falar aí. E um Palmeiras que deve se reforçar ainda mais com um jogador que está saindo do Botafogo, né, que é o Alexander Barbosa, e que fez meio que um desabafo, né, ontem. O Barbosa, assim como muito jogador, pode estar sentindo que diretoria, clube, possam estar querendo torná-lo vilão, né? E o Barbosa falou, depois do jogo do Botafogo, tá? Ele deixou clara a sua posição. Ele sabe que ele já está fechado com o Palmeiras. Óbvio, o Barbosa já está fechado com o Palmeiras e ele quebrou o silêncio sobre a negociação, tá? Ontem, depois da vitória do Botafogo contra o Petroleiro. Inclusive, eu fiquei percebendo muito o Barbosa comemorando muito os gols. É um cara que sempre representou a camisa do Botafogo. É isso que eu falo. A culpa é dele. Do Botafogo tá uma zona, do Botafogo tá um pardieiro. A culpa é dele tá vendo que o Textor não tá cumprindo nada com a palavra dele? Não. A culpa não é do Alexander Barbosa, que eu sempre achei um cara que teve uma baita passagem pelo Botafogo. E aí a gente vai botar na arte aqui, antes de eu chamar o Mauro César Pereira, né? Ele que tá fechando com o Palmeiras, e eu acho um bom reforço, né? O Palmeiras reforçando ainda mais sua defesa. Ele diz: não vou falar nesse momento sobre renovação. O tema de tempo e valor estavam acordados. Minhas dúvidas são, por outro lado, eu não vou falar disso hoje. Hoje sou jogador do Botafogo, estou escolhendo não falar agora. Tenho jogos pela frente. Quero jogar os jogos que tenho pela frente. Preciso ficar focado nisso até o momento que o clube decidir que eu não tenha que estar mais aqui. Eles têm tudo acordado com o Palmeiras. Sou eu que não acordei ainda. Não posso fazer muito agora. E aí ele continua. Sei que estou na história do clube. Estou aqui com uma foto com 2 taças nas mãos. Isso não é fácil. Nem todos os jogadores são campeões. Eu construí isso, ninguém me deu de presente. Eu ganhei o respeito e tudo que tenho. Hoje não sei se foi meu último jogo. Tomara que não, porque viveria de outra maneira. Tem mais um mês para a janela abrir. Tenho contrato. Não sei o que pode acontecer. Futebol muda muito rápido. Estou focado aqui até o dia que decidam que vou embora. Meus companheiros falaram, bando de coisa para mim, que foi meu último jogo. Eu realmente não sei. Hoje não peguei meu telefone, não falei com ninguém. Precisava estar focado no jogo. Era um jogo muito importante. Pedi para o meu empresário não falar nada comigo, porque precisava estar focado. Quando eu chegar em casa, vou pegar o telefone e falar com ele, para ver se isso está certo ou não. Se a minha saída para o Palmeiras ou para outro clube for concretizada, eu vou pedir para o Botafogo convocar uma coletiva. Vou explicar os motivos. Sou um cara sincero, não sou mentiroso. Se alguém gosta ou não, problema dele. Isso é minha característica. Se eu sair do clube, eu vou falar. Olha aí, é o Alexander Barbosa tendo uma posição semelhante à do Hulk, né? Quando eu sair, eu vou falar. Mas eu quero sair pela porta da frente. Mauro César Pereira, primeiro que eu duvido muito que ele não tenha falado com o empresário, que ele não saiba, mas ele está no direito de não falar enquanto não for concretizado. E outra, Mauro, é uma boa contratação para o Palmeiras, na sua opinião, e é uma prova de que esse Botafogo vai se desmontando e não vai poder contratar na janela de transferência por causa do transfer ban? Olha, a junção desse Palmeiras com o Alexander Barbosa, se você for coerente, você em algumas semanas ou meses, né, quando ele estiver jogando lá, você vai ter que repetir tudo que você falou no começo do programa hoje. O que vai ter de reclamação, de pressão em arbitragem, já tem. Imagina com esse jogador lá. Pelo amor de Deus. O que essa criança reclama, o que... Pô, nossa senhora. Ele não é mau jogador, não. Acho que o Palmeiras precisa de zagueiro, um zagueiro que eu acho que vai agregar, mas tem esse aspecto aí também. O Botafogo tá afundando, gente.
está afundando e as pessoas vão começar a abandonar o Titanic, né? Lei da sobrevivência. E é normal que assim seja. Então, oportunidade para meter o pé. O Marlon Freitas já foi para o Palmeiras, agora o Barbosa deve ir, outros jogadores também vão acabar saindo, tudo indica, cedo ou tarde, porque a situação é muito difícil. Talvez eles consigam uma sobrevida aí, mantendo aí parte do elenco com essa recuperação judicial, mas o futuro do Botafogo é incerto e muito nebuloso. Agora, Mauro, pelo valor, né, que eu vi o valor, 4 milhões de dólares, isso com certeza é um jogador que reclama muito, que pode ser ainda mais despertado pelo Abel Ferreira, que gosta de reclamar também bastante, mas pelo valor, eu acho uma boa contratação, né? Porque ele é um bom zagueiro. Tirando o fato de reclamação, ele é um bom zagueiro, né? O Alexander Barbosa, por 4 milhões de dólares. Estou vendo aqui qual a idade que ele está com quantos anos? Está com 31. É um valor, não vale muito mais do que isso também, não. 31 anos, um jogador razoável, bom zagueiro, nada além disso, eu acho que tá bom. Então, é um valor bem justo. Não acho que vale mais do que isso também, não. Bruno Prado, acha que é um jogador para chegar, para tentar ser titular ou para preencher elenco desse Palmeiras? E outra, né, Bruno? Assim como o Hulk, deixando claro, quando eu sair eu vou falar. Pelo jeito vão surgir muitas verdades aí sobre os bastidores do Botafogo. Quando o Alexander Barbosa fechar com o Palmeiras. Fechar não, né? Que já está fechado. Mas se apresentar ao Palmeiras. A situação do Botafogo é muito preocupante. É uma coisa que não tem como dizer exatamente o que vai acontecer, mas eu não consigo imaginar que vai ser coisa boa. Coisa boa, não consigo ver como acontecer alguma coisa boa. O Alexander Barbosa é um bom zagueiro, né? Um zagueiro que deu certo aqui no futebol brasileiro, já está aqui, é a terceira temporada dele aqui. E o Palmeiras ele tem hoje 3 zagueiros mais experientes e um garoto, que é o quarto zagueiro do elenco, que é o Benedetti. E tem o Gomes, o Murilo e o Bruno Fux, né? 3 zagueiros experientes, prontos para jogarem ali qualquer jogo. E imagino que eles tenham chegado à conclusão que precisa de um quarto zagueiro mais experiente, assim, para colocar em qualquer jogo. Preciso de um jogo de Libertadores, semifinal, perdi 2 zagueiros. Ele tem ali mais 2 para colocar. Então, acho que o Barbosa entra nessa. Ele pode, eventualmente, brigar pela posição, com o Murilo, talvez, e com o Fux. Gomes ali é um cara que, dentro do normal, ele é o titularíssimo do time. Mas, a princípio, o Palmeiras tem uma zaga ali com Gomes e Murilo, mas acho que a ideia é essa, elenco, igual a contratação do Vitão pelo Flamengo, né? O Flamengo também tinha 3 zagueiros experientes e os outros eram garotos, né? O Palmeiras está com a mesma situação. O Benedetti até já jogou mais vezes que os meninos que estavam no Flamengo ano passado, mas acho que a conclusão é que precisa de um cara pronto, cascudo, para um jogo importante de Brasileiro ou Libertadores, se contar com ele sem nenhum receio. E aí ele formaria ali o quarteto ali, Gomes, Murilo, Fux e Barbosa, um quarteto de zagueiros ali prontos para qualquer tipo de jogo que o Palmeiras possa encarar. Velho Vamp, Alexander Barbosa, novo reforço do Palmeiras. Acho uma boa contratação, 4 milhões de dólares, né? Eu, pelo valor, acho muito válido, mas o Mauro realmente trouxe um zagueiro de 31 anos, ou seja, provavelmente é o último clube da carreira, ou depois vai para algum outro mercado, mas não deve fazer um contrato de menos de 2, 3 anos. 4 milhões de dólares, são cerca de 20 milhões de reais. Acha um bom reforço, considerando a idade e o valor, Marcos André? Acho um bom reforço, acho ele chato também, como o Luciano, como alguns personagens que a gente tem aqui. Ele é um dos personagens de encher o saco de arbitragem, né? A gente tem uma galera aqui, tem um time certinho que não para de encher o saco da arbitragem. Esse aí é um deles. Sobre o futebol dele jogado, gosto de jogar, gosto dele jogando. É um cara que conquistou tudo com o Botafogo. Porém, ainda não acho que não está fechado com o Palmeiras, não, porque me parece que o Cruzeiro quer entrar na parada. O treinador do Cruzeiro foi treinador dele, né, Bruno? Sim, o Cruzeiro, eu estava vendo que o Cruzeiro quer entrar na parada e fazer uma oferta também, né? A gente sabe que muitos jogadores do Botafogo podem ter uma debandada, Danilo, ele. Então, é um bom reforço. Se o Cruzeiro pegar, é um bom reforço, e tanto o Cruzeiro como o Palmeiras.
Ele só tem que parar de encher o saco da arbitragem. Como atleta, joga bem, é dedicado, um cara que vai muito bem na bola parada, pelo alto, um zagueiro seguro. Que até eu tava vendo outro dia que ele queria se naturalizar para ver se pegava uma seleção. Ele é o quê? Ele é argentino, ele estava falando do Uruguai. Né? Para se naturalizar para... Acho que o pai, talvez o pai uruguai ou mãe uruguaia, tem uma coisa assim. Mas é um bom reforço. Se vir para qualquer um dos dois, pro Cruzeiro ou pro Palmeiras, é bom reforço sim. Né, Alexander Barbosa, eu acho que, pelo que eu vi no noticiário, ele tá fechado com o Palmeiras. E se o cara for minimamente esperto, eu acho que o Palmeiras briga mais por títulos nos últimos anos que o Cruzeiro. Eu tendo propostas semelhantes, eu acho que hoje o Palmeiras teria aí uma vantagem, né, com o Alexander Barbosa. E, Mauro, eu acompanhei muito, né, os comentários aí, depois da última rodada, quando o Flamengo ganhou de 4-0 do Atlético Mineiro e o Palmeiras ganhou de 1-0, né, do Red Bull Bragantino, mas com sufoco, com o Carlos Miguel fazendo 2 defesaças. E aí diziam, mas é um Palmeiras que não tá jogando bem. O Flamengo está jogando muito e o Palmeiras não está jogando tanto. Só que é o Palmeiras, Mauro, por enquanto na temporada, eficiente. Você acha que vale a crítica ou não? Pelo Palmeiras ter 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e já está se recuperando na Libertadores. Porque eu acho que é difícil a gente ver um dia o Abel jogar um futebol encantador. Eu acho que é mais o estilo dele, pelo jeito é. Porque ele tá cheio de jogadorzaço no elenco. Mas tá vencendo, Mauro. Isso você acha que contenta o torcedor palmeirense? Você acha que o torcedor palmeirense é diferente, inclusive, do Flamengo? Que cobra um futebol bom ou não, Mauro César Pereira? E o que esperar do Palmeiras hoje contra o Cerro, fora de casa na Libertadores? Eu entendo que o Palmeiras, com um elenco muito mais qualificado agora do que nas temporadas anteriores, né, com várias contratações, ele joga dessa maneira porque é a única maneira como a comissão técnica do Palmeiras sabe montar uma equipe de futebol. Discípulos do José Mourinho, e eles jogam assim. Há momentos em que os jogadores acabam fazendo jogadas mais elaboradas e tal, até pelo nível técnico que é elevado dos atletas, mas a natureza do time é essa, porque é essa a natureza da comissão técnica, como o time é preparado para jogar. Bem, quando ganha todo mundo, não, boa parte acha que o que importa só é a vitória, mas nos 2 últimos anos o Palmeiras só ganhou um Campeonato Paulista, né? Na verdade 2, né? Em 26 e 24. É muito pouco, né, para tanto investimento. Não me parece que o torcedor esteja tão feliz, eu tenha tido tantas alegrias nos últimos tempos. Acho que a grande questão é que também, nós falamos hoje há pouco, né, no começo do programa, qualidade do jogo, desejo pela vitória. O que se viu no domingo, por exemplo, foi um Palmeiras agarrado no 1-0 contra uma equipe que é inferior à dele, e ele agarrado no 1-0 para defender aquela vantagem até o final. Conseguiu. Eu acho que é pouco. Acho que o Palmeiras pode mais. Num jogo como aquele, vencendo, tem condições de se impor e fazer mais gols e assegurar uma vitória mais tranquila. Enfim. Mas joga daquele jeito e acho que não vai mudar. É o que eles têm para oferecer. Ele tá... né? É um Palmeiras que realmente, né, Bruno, ele preza muito pela eficiência. A minha pergunta é, será que o torcedor fica satisfeito com isso? Porque os números são muito positivos. Os números do Palmeiras são assim, o Palmeiras registra seu melhor início de Brasileirão na história dos pontos corridos, desde 2003. São 32 pontos conquistados em 39 disputados. E, além disso, tem a 3ª melhor campanha da história do Brasileirão. Somente o Corinthians, em 2017, e o Botafogo, em 2023, terminaram a 13ª rodada com uma pontuação superior aos 32 pontos. Com a vitória contra o Botafogo, o Palmeiras chegou ao seu 11º jogo de invencibilidade na temporada, pô. São 9 vitórias e 2 empates. A última derrota foi pro Vasco no Rio. Antes desse jogo, a equipe vivia uma outra sequência de 9 jogos de invencibilidade. Ou seja, é uma regularidade muito grande, né, Bruno? Claro que eu sei que às vezes tem críticas sobre o futebol, mas, cara, é um time que tá aí
há 11 jogos sem perder, liderando o Brasileirão, agora já tranquilo na Libertadores, se vencer hoje ainda mais, porque eu entendo que muitas vezes o Palmeiras seja comparado ao Flamengo. Agora, o resultado, por enquanto, é muito positivo, Bruno Prado. Sim, o aproveitamento é ótimo do Palmeiras. Acho que assim, o Palmeiras ele tem alguma cobrança em alguns momentos, principalmente quando não ganha, e como qualquer time. Acho que o torcedor do Palmeiras, na média, não todos, né? Não dá para falar por todos, né? E eu também nem sou torcedor do Palmeiras e vejo alguns que criticam, sim, a questão do desempenho, mas acho que a grande maioria vai estar mais brava, preocupada e cobrando se no fim do ano não ganhar nem o Brasileiro nem a Libertadores. Acho que é mais isso. O Palmeiras, nos últimos anos, ele meio que aceita bem. Nos últimos 2 anos teve crítica porque não ganhou. Mas por isso, porque eu já falei aqui algumas vezes, eu não acho que nunca, nesses 5 anos e pouco, indo para 6 anos com o Abel, em alguns momentos jogou melhor, sim, assim, ou pelo menos um futebol mais vistoso, mas nunca foi tão diferente do que ele apresentou nos últimos anos. Só que nos últimos anos o time não conseguiu ganhar os principais campeonatos. Aí tem uma crítica maior. Se não conseguir esse ano, vai ter. Mas não acho que há uma exigência da maior parte da torcida do Palmeiras por um futebol mais vistoso. Acho que o Palmeiras, nos últimos jogos, ele tem algumas coisas que ele precisa melhorar. Ele cria, isso até está em dado estatístico, né? Ele cria poucas chances de gol. Aí a boa notícia é que ele tem sido muito eficiente. Ele cria pouco, mas ele está fazendo gol. Ele está aproveitando bem a chance, mas dá para criar mais, isso pode melhorar. E a ausência do Vitor Roque, acho que tem um peso grande para isso, para o time não criar tanto. E o goleiro tem trabalhado bastante. No jogo com o Bragantino, o Carlos Miguel trabalhou bastante. Então, acho que são pontos que... esses pontos, eu acho que a comissão técnica do Palmeiras deve ter uma preocupação de evitar que a bola chegue tanto no seu goleiro e criar mais oportunidades. Mas não acho que há uma preocupação, assim, vamos fazer um futebol muito diferente do que a gente está fazendo. Isso não. Eu acho que ele pode melhorar algumas coisas até nesse ponto de eficiência, de ter mais chances e de sofrer um pouco menos. Só que não acho que passe pela cabeça de ninguém ali no Palmeiras uma mudança na ideia de futebol, vamos tentar fazer um futebol de uma outra maneira. Não, acho que se o time conseguir sofrer pouco e fazer gol e criar um pouco mais, o Palmeiras, a maior parte da torcida e a própria comissão técnica vão estar bem satisfeitos. Você acha que hoje o torcedor do Palmeiras está satisfeito? Acho que com a maioria... Abel Ferreira, mesmo com 2 anos assim, sem título de expressão? Acho que a maioria sim, tem alguns que não, tem alguns que criticam bastante, e ok, faz parte, mas acho que a maioria sim, a maioria acho que está satisfeita. Se não ganhar no fim do ano de novo, né, se não tiver nenhum título maior assim, ganhou o Paulista, mas se não ganhar o Brasileiro ou a Libertadores, vai aumentar a rejeição, como há 2 anos a aceitação dele, imagino que era algo próximo dos 90%, hoje deve ser menos. E se não ganhar no fim do ano, diminui mais um pouco. Mas ainda acredito que a grande maioria apoia o treinador. Até porque ele é um cara muito grande ali no clube. Eu chutaria ali que pelo menos de uns 70% da torcida do Palmeiras gosta do treinador. Vamp, e é o que a gente está falando aqui, né? Realmente, às vezes o futebol é questionado. Mas é uma sequência inquestionável. A sequência do Palmeiras. Estava 9 jogos sem perder, né? Aí teve essa quebra. Depois, agora, 11 jogos sem perder. E, além disso, o líder do Campeonato Brasileiro. É claro que, pelo Palmeiras ter contratado tanto, né? Gente, o Palmeiras hoje tem Marlon Freitas, Andreas Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes, John Arias, Alan. O Palmeiras está querendo Danilo, ou seja, ele tem um timaço na mão. Talvez por isso algumas pessoas, muitas pessoas, cobrem um futebol melhor do Palmeiras. Agora, por outro lado, Vamp, pode não ser um baita espetáculo, mas vem se mostrando muito competitivo, vem trazendo resultados por enquanto na temporada e uma defesa também, né, Vamp? Que é muito sólida com o Abel Ferreira. Seria o estilo do Abel? Você concorda com o Mauro? Que parece que ele não tem um outro estilo e vai ser dessa forma, com ou sem melhores jogadores?
se cobra uma melhor performance, assim, em termos de futebol jogado. Mas você pegar o Palmeiras da temporada 2025, Tico, ele perde para quem foi campeão. Vamos lá. Ele, no Campeonato Paulista 2025, ele perde pro Corinthians, campeão paulista. Ele sai na Copa do Brasil pro Corinthians. Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Ele perde a final da Libertadores pro Flamengo. Ele perde o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. Ele é eliminado no Mundial de Clubes pelo campeão, o Chelsea. Então, não conquistou nada em 2025, mas ele perdeu para quem foi campeão. Em outras oportunidades, você é eliminado por um time que não chega nem à final e nada. Temporada passada, não ganhou nada. Vai ser muito cobrado nessa temporada. Chegou reforços, chegou John Arias, chegou reforços aí e vai ser cobrado. A torcida vai querer títulos. A torcida do Palmeiras não vai querer assim, pô, o Flamengo tá jogando uma bola de encher os olhos. A torcida do Palmeiras vai querer mais resultados em termos de conquista para título do que mesmo o futebol jogado. Porque a temporada passada não conquistou nada. E o time se reforçou e provavelmente vai se reforçar mais ainda. A gente não sabe se o Nino pode ser repatriado. O Barbosa ontem deu entrevista depois do jogo do Botafogo, citou até o nome do time, do Palmeiras. Não sei se vem mais algum outro atacante, se vai sair alguém. Vai ter a parada aí para a Copa do Mundo. Eu estava fazendo os cálculos aqui. Jogadores do Flamengo, estrangeiros. Estrangeiros são 4 que provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Arrascaeta, se o De La Cruz for, é 5. Arrascaeta, De La Cruz, você tem o Carrascal, o Prata e o Varela. O Palmeiras tem 7. Isso eu estou botando sem os brasileiros que podem ir, que o Ancelotti pode chamar. O Palmeiras tem 7 que vai à Copa do Mundo, 7 estrangeiros. Você tem o Gustavo Gomes, o Sousa e o Maurício. 3. Aí você tem, se o Piquerez se recuperar, 4. Emiliano Martínez, 5. John Arias E Flaco Lopes, 7. 7 aí que podem ir à Copa do Mundo. Provavelmente vai, né? A dúvida ali é só o Piquerez que está se recuperando. Então vai ser cobrado. Pode chegar reforços, a gente não sabe aí se o Flaco Lopes permanece a temporada, as sondagens de times espanhóis. E aí vai querer ser cobrado por títulos, porque a temporada de 2025 não ganhou nada. E esse time hoje do Palmeiras é mais caro. O futebol bem jogado, nós vamos querer ver sempre, porque é um time caro e tudo, mas a eficiência eles vão tendo. Por exemplo, se o Flamengo ganha o jogo que está faltando, ele fica a 3 pontos do Palmeiras. E qual é esses 3 pontos que fez com que o Flamengo não tenha o mesmo número de pontos? Sabe o que é? A derrota de 3-0 pro Red Bull Bragantino. E o Palmeiras foi lá e conseguiu ganhar de 1-0. E depois do jogo do Red Bull Bragantino, o Flamengo não perdeu mais. Né? E o Palmeiras vai ganhando ali, somando seu 1-0, seu 1-0 é 3 pontos, e vai mantendo aí essa gordura de 3 pontos à frente hoje de 6, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então não acredito que seja cobrado pelo seu torcedor um futebol de encantar de seus olhos, porque nunca foi. Nunca foi com o Abel isso. Talvez uma partida inesquecível seja aquela do River lá na Argentina. Na ida, que na volta aqui foi um vexame. E passou de fase. Teve a da LDU também, né, Vamp? Pra passar no ano passado, pra final, no jogo de volta. Também foi um grande jogo. Mas o do River, eu acho que encantou mais porque foi em Buenos Aires, né? Foi em Buenos Aires. O da LDU foi aqui em São Paulo. E você, Vamp, se você fosse palmeirense, você estaria satisfeito só com o resultado ou você gostaria... Você acha que você está de verde aí, ó. Se você fosse palmeirense, depois aí de você estar isolando, tranquilo, você ligaria para resultado apenas ou você cobraria futebol melhor também, com esse timaço que o Palmeiras está? Eu sempre falo aqui, desde quando eu estou trabalhando
aqui na Jovem Pan e em outros lugares, eu sempre cobro assim, você ir indo melhorando, consertando o time e ganhando jogos, Bruno. Sim. Vai ganhando e vai fazendo o time jogar melhor. Eu sou a favor disso. Né? Pô, fora você tá perdendo e querer que o time jogue melhor. É bom ir ganhando e dando jogando um futebol melhor. E o Palmeiras tem atletas para isso, cara. Ó, Marlon Freitas sabe jogar. Andrés Pereira joga pra caralho. Agora o John Arias também, um cara que passou e tá jogando bem aqui. Flaco Lopes melhorou demais. Você tem um Tigrinho. O Piquerez, tecnicamente muito bom. O Gustavo Gomes e o Murilo são zagueiros que firmes, mas não são nenhum burucutus. Porra, tem mais ali o Maurício, também jogador de seleção, sabe jogar. O Alan sabe jogar, dá pra fazer sim um negócio melhor.